Foi. Tá gravando? Tá sim. Obrigado, Matheus. Oi, pessoal. Bem-vindos ao nosso encontro dos missionários da luz, com Guaraci aqui, mais uma vez presenteando a gente com o estudo desse livro. Que a gente tenha assim, um dia de muito aprendizado, de muita reflexão. Para a gente começar, eu vou pedir a Mariane para trazer um preparo para a gente do livro. Do livro eu não sei, mas eu digo preparo do encontro. Boa tarde, pessoal. Vou ler aqui a mensagem. A gente separou hoje uma mensagem simplesinha, mas com uma mensagem muito rica de reflexão para a gente. O nome dela é Hoje é o Melhor Dia da Sua Vida. E diz o seguinte: hoje é o melhor dia da sua vida. Aposte no hoje. Não guarde a sua alegria e as suas expectativas para amanhã. O amanhã pode nunca chegar. Todos os dias, faça ao menos alguma coisa que você realmente gosta. Cuide-se. Viva cada dia como se fosse o primeiro dia de uma viagem fantástica. A vida é hoje, é agora. Seja feliz hoje, sorria hoje, aproveite a vida hoje, seja competente hoje, tenha iniciativa hoje. Comece hoje a construir os seus sonhos e viva a realidade de hoje com entusiasmo. Ter um bom dia sempre vai depender mais de você do que de qualquer outra pessoa. Cada dia é único. Não se perca na rotina. Faça de cada dia um dia especial. E é muito verdade, né, gente? Se a gente for parar para pensar, o hoje é tudo que a gente tem para viver. O que é passado, ele vira reflexão, vira aprendizado, vira memória, mas ele já foi. Não tem nada que a gente possa fazer sobre o que já aconteceu. E o futuro é a consequência do que a gente está construindo no hoje. Então, hoje é dia de mudar. E trazendo aqui para a nossa ótica espírita, a gente sempre tenta ver as nossas dificuldades, as nossas adversidades como alguma coisa atrelada ao passado, mas eu devo estar passando por isso porque ontem, porque na outra vida, porque na outra encarnação. Mas o que a gente está fazendo nessa vida? O que a gente está fazendo nessa vida para as coisas que a gente está precisando para passar, tá precisando passar, e o que a gente está fazendo hoje para evitar novos sofrimentos? Então, acho que a mensagem vai muito disso. Hoje é o melhor dia da nossa vida, porque na prática, hoje é tudo que a gente tem. Então, que a gente possa ser o melhor hoje, sem colocar tanto peso no passado, sem viver com tanta ansiedade para o futuro e tentar tirar o melhor que cada dia tem para trazer para a gente. Como a gente escuta muito aqui dentro do GRED, que é aquela coisa de acordar, dar a cor. Que a gente dê ao nosso dia a melhor cor possível para que a gente viva a melhor vida que a gente puder ter. É isso. Eu ia pedir para o Matheus, antes do encontro começar, a fazer a nossa prece inicial, por favor. Claro. Vamos fechar nossos olhos, colocar nossa tela mental, nosso mestre, querido Jesus. Pai de infinita bondade, querido mestre Jesus, que nesse momento vocês possam abençoar esse estudo de hoje, que possamos estar conectados, atentos a todas as reflexões, todas as mensagens que o nosso querido palestrante Guaraci nos trouxe e estudou com todo o amor a nos trazer aqui. Que possamos estar abertos para todos os conhecimentos que queremos adquirir hoje. E que nos abençoe, Pai, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Guaraci, podemos começar? Tá bom. Olha, eu vou deixar nesse modo aí. Se vocês acharem que está pequeno, me fala que eu mudo, tá? Pode ser assim? Pode sim. Eu quero ver vocês, eu gosto de ver as reações de vocês. E aí, se por acaso você achar que está ficando pequeno, que não está dando para ver, é só me falar, tá? Não tem animação nenhuma, então vai ficar tranquilo, tá bom? Tá ótimo. Bom, desde que eu li o Missionários da Luz, muitas coisas me marcaram, muito mesmo. E dessas coisas que me marcaram, duas estão nesses estudos. Uma no dia 11, desculpa, no capítulo 11, outra no capítulo 12. Foi muito complicado para mim na época, porque eu li esse livro, eu era muito novo ainda, e eu estava muito, assim, assustado, né? Quando a gente é muito jovem, a gente fica assustado com as coisas, né? Que
que mexe lá na intimidade da gente. Então, nós vamos ver isso aí, tá? O que mudou, o que fez com que me marcasse muito, né? Então, é intercessão. Não sei se vocês se lembram, lá no outro estudo, o André Luiz e o Alexandre estão aqui no mundo físico, fazendo uma série de trabalhos, enfim. Então, houve lá uma reunião, terminada a reunião, então uma pessoa procura o Alexandre para pedir para uma outra pessoa, que é a tal da intercessão. Então, ele vai pedir para outra pessoa. E aí, o capítulo vai contar a história dessa família, que pede uma intercessão para uma pessoa que havia suicidado, sabe? Então, o pedido é este, que ninguém entendeu por que ela suicidou, ninguém sabia, a esposa, né, que estava assustada, porque ele era uma pessoa muito boa, nunca mostrou assim, tendências ao suicídio, e eles queriam saber notícias dele, como é que ele estava, o capítulo vai girar em torno disso. E nessa busca, nessa procura do Alexandre de ajudar a família, ele vai colocando pontos aqui que, às vezes, a gente, enquanto espíritas, acha que é muito fácil, né, lá no mundo espiritual, resolver as questões. Faz assim, desse jeito é mais fácil, tudo. Mas o Alexandre dá umas aulas bem interessantes sobre isso, que envolve muito os nossos petitórios, né? Então, a gente acha, às vezes, que os espíritos estão aí à nossa disposição e pode fazer tudo que a gente quer. E nem no mundo espiritual eles têm, assim, não é que não pode, mas eles têm uns encaminhamentos que nós desconhecemos. Então, o capítulo vai mostrar isso, para a gente ter um pouquinho mais de cuidado quando a gente quer muito uma coisa, né? Então, vamos lá. Etelvina, minha amiga, falou o instrutor com entonação. Essa Etelvina é que foi pedir ajuda, né, para uma outra pessoa. Essa Etelvina é a amiga do Alexandre. Né? Etelvina, minha amiga, falou Alexandre, né, com a entonação de ternura. Em toda parte, a dor sincera é digna de amparo. Se há sofrimentos na carne, existem eles também aqui, onde nos encontramos, seus despojos grosseiros, e em todos os lugares devemos estar prontos à cooperação legítima. Diga, portanto, o que desejam e ponham-se à vontade. Queria fazer um comentáriozinho sobre isso, porque eu estudo muito dramas. Então, a gente, por exemplo, às vezes lê um drama, um romance, ou então a gente fica sabendo, né, de um problema que aconteceu com alguém, e às vezes acha que o drama terminou por aqui, e nem sempre é assim. Esses dramas têm muitas raízes. Então, às vezes, a gente tem uma fase, um pacote do drama, a gente venceu um ciclo, mas ele continua enraizado, né? Quando o Alexandre fala isso aí, que lá também no mundo eles têm muitos problemas. Então, a pessoa, vou dar um exemplo bem simples para a gente entender isso. De repente, aparece um câncer. Em toda e qualquer situação, o câncer é um drama, né? Então, apareceu o câncer, bem invasivo, ele atingiu as células, criou metástase, fez toda aquela história. Viveu aquele drama. Aí o espírito desencarna. Ele chega no mundo espiritual levando ainda o drama, sabe? Então, esse negócio de feliz, né? Descansa em paz, não sei o quê, isso aí tem que ser revisto, porque ele leva ainda o drama com ele. Claro que tem casos que não, ele resolve tudo por aqui, mas é preciso tomar cuidado quando nós, espíritas, vamos tentar confortar uma pessoa, né, que está vivendo aquele momento, e falar assim, descansa em paz, ele vai descansar em paz nas mãos de Deus, okay? Nós temos que melhorar um pouco essa narrativa, né? Porque nem sempre, viu? Nem sempre. E às vezes a gente vê isso estampado no cadáver. Às vezes você olha para o cadáver assim, e ele ainda está
tenso, ainda está hirto, está meio esquisito, as faces dele não estão assim tranquilas, estão num tom, naquele clima de harmonia. Então, nós temos que tomar esses cuidados. Por quê? Porque nós aprendemos isso aqui. Então, não adianta nada ficar lendo esses livros, né? E na vida prática a gente ficar falando essas coisas bem fora do contexto, né? Então, descansa em paz. A pessoa sai de um drama terrível aqui, né? Uma coisa complexa, não vai descansar em paz, ele vai se libertar gradativamente e dentro da possível do seu drama. Existem dramas que têm um ciclo reencarnatório para que eles sejam resolvidos. Às vezes, 6, 7 encarnações seguidas para resolver o mesmo drama. Ele vai sendo amenizado, né? E distribuído nas 7 encarnações, porque de uma vez só não se consegue. Então, essa é uma informação bem interessante que nós temos que guardar conosco, né? Etelvina, satisfeita, apresentou então a companheira, que começou a relatar seu doloroso romance. Casara-se fazia 12 anos com o segundo noivo que o destino lhe reservara, esclarecendo que o primeiro, ao qual amara muito, suicidara-se em circunstâncias misteriosas. Ela era noiva e o primeiro noivo dela suicidou. Ninguém sabe, ela não sabia por que ele havia suicidado. E aí, ela casou então com o segundo. E era feliz com ele e tudo mais, né? A princípio, esse seu segundo chamava Noé. A princípio, se preocupava-se intensamente com a atitude de Noé. Não, o primeiro noivo, Noé é o primeiro. Bem amado de seu coração. Todavia, o devotamento de Raul, que é o segundo, o esposo que o céu lhe enviara, conseguira desfazer-lhe as mágoas do passado, edificando-lhe a aventura conjugal com amoroso entendimento. Eu não vou dar spoiler, não, mas a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes a gente orinifica coisas que não devem ser orinificadas. Às vezes a gente olha para uma pessoa e fala assim, nossa, que pessoa maravilhosa, né? Você não sabe o que está ali por trás. Então, é preciso entender, buscar entender as frequências das pessoas, né? Então, quando você lida com alguém, buscar entender qual é a frequência daquela pessoa com que você está lidando. Porque ela pode ter uma cara lindinha, um corpinho lindinho, né? E um sorriso, assim, né? Mas pode ser um espírito muito, muito, muito cheio de problemas. A gente tem problemas, mas nós ficamos muito aqui nessa história de, né, pô, a pessoa era tão boa, como é que aconteceu isso com ela? E nesse contexto a gente vai perdendo, né, a possibilidade do aprendizado. Esse capítulo ensina muito isso, tá? Eu vou sempre firmar nessa coisa da aparência. Então, eles haviam tido 3 filhos, né, que viviam em harmonia completa. Então, Raul, conquanto melancólico, era delicado e fiel. Aqui tem uma palavra-chave. Em todo texto que eu leio, por exemplo, inclusive, principalmente nas parábolas de Jesus e nas máximas dele, eu pego as palavras-chave. Porque é ali que está o contexto do texto, né? É na palavra ou nas palavras-chave. A palavra-chave aqui é melancólico, né? Essa bendita palavrinha aqui, ó, é a que marca. Por quê? Porque eles viviam bem, tinham filhos, né? Mas por que ele era melancólico? Então, aí a pergunta que fica, quando a gente lê o texto, por que ele era melancólico, né? Se ele era dedicado e fiel, né? Então, quantas vezes desejaram balsamizar-lhe em vão as chagas recônditas? Outro texto-chave aqui, a palavra-chave. Chagas recônditas. Então, ele trazia algum problema que o fazia melancólico. Então, aí que está. Você lida com uma pessoa e essa pessoa parece muito tranquila, mas você observa uma coisinha nela, o coração detecta, né? Ah, essa pessoa, ela tem umas coisas. Eu tenho isso comigo, sabe, gente? Você pode falar para mim assim, quer ver? Nós aqui do GRESG, todos nós adoramos a pessoa tal. Aí, quando chega para mim, se o coração disser não, é não mesmo. Daqui a pouquinho sabe-se por quê. Eu tenho essa coisa comigo. Às vezes, muitos louvores que se dão a coisas e pessoas, o coração não aceita de jeito, nem eu entendo às vezes. Aí, mais tarde é que eu vou entender. Ah, entendi por que é. Por quê? Porque eu busco a frequência, e mesmo que inconscientemente, eu busco a frequência das pessoas.
né? Então, não adianta ela querer ser toda arrumadinha, bonitinha, se no fundo, ela ou tem um problema grave, ou ela tem pensamentos muito, muito perigosos, né? Bom, nunca lhe revelaram, né? Ele nunca falou para ninguém por que ele tinha esse problema aqui. Apesar disso, a existência corria-lhe venturosa e calma no santuário da mútua compreensão. Não obstante, porém, viverem para o desempenho das sagradas obrigações domésticas, apareceram inimigos ocultos que lhe haviam subtraído a felicidade. Essa casa vai ficar cheia de espírito desencarnado, que vai conviver com eles, né? Por quê? Né? É uma questão. Por que esses espíritos entraram nas casas deles? Porque eles abriram o campo. Alguém abriu o campo, né? Então, aí que está. Esse capítulo, ele é para nós apurarmos muito aquilo que nós aceitamos, né? Aquilo que nós queremos e damos ouvido e damos passagem. Sabe? Isso aí é muito complicado, é muito sério. Eu gosto muito de ver filmes, né? Então, quando o filme começa com um negócio meio estranho, já tiro o filme. Não deixo aquilo acontecer, porque vai criar um ambiente difícil na minha casa, né? Então, se for um filme de suspense, vamos ver até que ponto que é esse suspense. Então, se for uma coisa assim muito pesada, filme de terror, nem pensar, né? Terror e pornográfico, nem pensar, mas eu digo os outros. Então, a gente tem que tomar cuidado de filme policial, filme de ação. Será até que ponto isso vai desorganizar o meu ambiente doméstico? Sabe? Porque os espíritos vêm todos. Eu abri campo para eles. Sabe? Então, essas coisas nós temos que começar a refletir, porque vocês vão ver aqui na frente o que vai acontecer. Raul foi assassinado inexplicavelmente. Amigos anônimos recolheram-lhe o cadáver na via pública, trazendo-lhe à casa a terrível surpresa. Então, ele tinha o coração varado por um tiro de revólver, que, embora encontrado junto ao corpo exangue, não lhe pertencia. Que mistério envolveria o hediondo crime? Então, o primeiro noivo suicidou, né? Que ela fala aqui. O marido é assassinado. Então, olha como é que veio para aquela pessoa, para aquela mulher. O primeiro noivo suicidou e o segundo foi assassinado. Então, era isso que tinha. Sabe? Era essa informação que eles possuíam, sem entender por que aconteceu isso, né? Bom, agora é aqui. Mas em sua generosidade feminina, Esther, né, que é a mulher dele, em lágrimas, não desejava positivar a culpabilidade de ninguém. Não desejava vingar-se, e sim acalmar o coração em desalento. Seria possível, por intermédio de Alexandre, sonhar com o companheiro, no sentido de obter as notícias diretas e fazer-lhe sentir o carinhoso interesse do lar? Então, aí está, né, a preocupação dela, é lógico, ela está certa. E o interessante aqui nesse texto é que ela não vingava, ela não queria vingança. Isso já é um ponto muito positivo em qualquer ajuda. Então, se acontece uma coisa conosco, e mesmo que inconscientemente a gente pensa em vingar aquilo, olha, nós não estamos entendendo nada de espiritismo, absolutamente nada. Porque nós entendemos que a lei de causa e efeito dá a cada um segundo as suas obras. Então, eu não preciso me envolver em processo nenhum de vingança, de criminalidade, nada disso. Né? Porque a própria lei de causa e efeito resolve essa situação. E a Esther sabia disso. Tanto é que ela não buscou vingar ninguém. Né? Em vista dos filhos pequenos e 2 velhos tios, estavam dependentes dos seus préstimos. Então, vivia um monte de gente lá, né? Era o casal, 3 filhos, 3 filhos, né? E mais 2 tios deles lá. A angustiada viúva encontrava-se em péssimas condições financeiras, na viuvez inesperada, todavia, acrescentava em pranto, estava disposta a trabalhar e consagrar seus filhinhos, recomeçando a vida. Mas antes disso, queria um conforto para o coração, né? Queria saber a situação que encontrava lá o Raul, por que aquilo aconteceu. Aqui, nesse texto, lá na frente, tem um texto que explica isso aqui. Por quê?
por causa do interesse dela. Ela não queria vingança. E o que ela queria era trabalhar para cuidar da família e, terceiro, estar pronta, né, para ajudar aqueles que estavam sob a custódia dela, né, sob o amparo dela. Então, você vê o valor deste espírito. Né, um espírito simples, né? A Esther é uma mulher muito simples, mas de um valor imenso. Né? E pode ser, gente, que ela fosse estranha, feia, fora do contexto de beleza que nós trabalhamos aqui como fundamentais, né? Mas olha o coração dessa mulher, olha a possibilidade dela. Né? Então, a gente busca muito essas marcas, né, de belezas, tudo no campo externo. E, às vezes, ali dentro tem uma coisa terrível. A gente não sabe como é que era externa, mas imagina que fosse uma mulher mais assim, bem mais simples, né? com não tanto aparatos físicos e tudo, mas olha o coração dessa mulher. É isso que a gente tem que pensar. O que adianta ser bonito, ser elegante, ser isso tudo, mas ser uma pessoa terrível, né? Que cria situações complicadas, que não aceita, que vinga. Então, isso aí é um texto muito interessante aí. E no fim da longa e sentida exposição, rematava lacrimosa, dirigindo-se ao meu orientador: propriedade, nada me podeis dizer que terá sido feito do Raul, quem o teria assassinado e por quê? Né? Então, a coisa está ficando legal, né? Eu espero que, não sei se vocês já leram o capítulo, né? Mas que gere um pouco de expectativa. Porque mesmo que eu já tivesse lido, me gerou expectativa, né? Por que mataram ele? Qual foi o motivo, né, disso aí? Porque sempre tem uns segredinhos intricados nessas histórias. Então, o Alexandre vai falar com ela para ter coragem, né? Porque não é fácil esclarecer. Ele falou: é imperioso se indicar com cuidado, a fim de solucionar o problema com um critério devido. Então, falou para ela voltar para casa, né? Ela saiu do corpo, estava lá durante o sono. Ansiedades existem que não se curam à força de raciocínio do mundo. Isso aqui é fantástico. Ansiedades existem que não se curam à força de raciocínios do mundo. Então, aqui a gente acha que deve ser tudo resolvido, pronto. Quando a gente vê, por exemplo, filmes policiais, a gente observa muito isso. Às vezes acontece um assassinato, e às vezes em filmes de vida real, né? Aconteceu um assassinato, uma coisa qualquer, dá a impressão que certos investigadores querem resolver rapidamente o caso. Então, eles inventam lá um culpado, né? E aquele culpado fica sendo culpado. Tem um caso de uma menina, não sei se vocês já viram esse filme, ela foi estuprada com 15 anos, né? E ela, então, claro, ela deu o grito dela. Mas tinha um monte de problemas ali no meio, um monte de álibi, né, contra ela, e aí ela acabou sendo execrada. Nossa, acabaram com ela, sabe? Porque não acharam estuprador, achou que ela inventou aquilo, aquele negócio todo. Pô, no final da história toda, ela estava absolutamente certa, e o Estado teve que ressarci-la de um valor imenso. Mas o veredicto foi dado, né, a informação que foi dada, é que ela estava errada e que ela estava enganando todo mundo. Então é preciso tomar cuidado, porque nessa ânsia de resolver problemas, a gente culpa quem não é, né? Quem não tem culpa nenhuma. Isso também não é só no caso policial, na nossa vida diária também. Né? Quantas vezes a gente sente uma desconfiança? Eu acho que foi fulano, que foi fulana. E para resolver psicologicamente a nossa dúvida, a gente aceita aquilo. Então, o Alexandre que fala, ele vai falar mais coisas sobre isso, mas ele fala, fantástico isso aqui, ansiedades existem que não se curam à força do raciocínio no mundo. É indispensável conhecer o refúgio da oração, confiando-os ao Supremo Pai. Então, isso aqui é muito interessante. Eu gostei muito, achei muito sério essa colocação, porque nosso meio espírita, que está um meio muito, infelizmente, muito dúbio, né? Você não pode confiar muito, não. Então, isso acontece demais, sabe? Acontece muito, as pessoas julgando os outros muito rapidamente, sabe? Então, ampare-se a fé sincera, confie na providência e vamos ver o que é possível, né? Fazer, mas vamos examinar o assunto com atenção.
E aí, o André Luiz, se não me engano, vai dizer isso, né? Nossos amigos encarnados, não sei que é o Alexandre ainda, nossos amigos encarnados muitas vezes acreditam que somos meros adivinhos, e pelo simples fato de nos conservarmos fora da carne, admite que já somos senhores de sublimes dons divinatórios, esquecidos de que o esforço próprio, com trabalho legítimo, é uma lei para todos os planos evolutivos. Aqui Alexandre mostra uma ética fantástica, né? Porque ele vai seguir uma investigação. Ele não vai agredir ninguém. Ele não vai chamar ninguém às falas, né? Ele vai seguir uma... Ele não conhece o Raul. Não tinha intimidade nenhuma com esse espírito. Então, ele vai ter que descobrir onde está esse espírito. Sem agredir nada, sem agredir ninguém. Às vezes, nas reuniões mediúnicas, eu já assisti 40 anos dentro de sala de reunião mediúnica, você aprende alguma coisa, né? Então, eu aprendi muitos doutrinadores, né? Assim, querer impor uma situação para o desencarnado. Querer impor mesmo, né? Assim, falar, vai embora, agora você já foi atendido, vai embora porque tem outro, e não sei o quê, e o desencarnado vai e volta depois, né? Então, por quê? Porque tem que ter um cuidado grande. Os espíritos desencarnados, eles têm potências superiores às nossas, tanto para o bem quanto para o mal. Então, precisamos saber como é que eu vou lidar com eles, sabe, né? Porque, às vezes, eles tentam enganar, tentam falar uma coisa que não é, e a gente vai entrando naquela onda dele, né? Então, é preciso tomar muito cuidado. Alexandre mostra isso aí. Vamos com cuidado, não vamos tentar adivinhar nada, porque a providência divina é que vai encaminhar a ajuda para aqueles que precisam. Então, tanto a Esther quanto o Raul, quanto o pessoal todo envolvido, são filhos de Deus. E ele, Deus, né, com certeza encaminharia ou encaminhará essa ajuda para que se resolva. Bom, entretanto, é forçoso considerar que nós outros, quando na crosta, em face das mesmas circunstâncias, não procederíamos de outra forma. Então, é assim, às vezes a gente, em conversas, a gente fala muito isso, né? Não, a culpa é de fulano mesmo, e está explicado, né? Às vezes não é, tem que tomar esses cuidados, porque a espiritualidade, ela trabalha com muito cuidado. Agora, um adendo também. Todos nós vamos desencarnar, todos nós. E a nossa intenção, né, pelo menos a minha é assim, é de ir para o mundo espiritual para continuar o aprendizado. Não vamos sonhar para ir lá para a nebulosa de Carina, não, né, Matheus? A gente não vai para lá agora, né? Mas isso aí virou uma coisa na internet, né? É linda demais aquele negócio, mas nós não vamos para lá agora. Com certeza não vamos. Ainda falta. Oi, Matheus. Ainda falta. Falta muito tempo. Então, quer dizer, nós vamos ver por aqui mesmo, né? Nós vamos ficar aqui nessa história aqui da Terra. Então, é preciso tomar cuidado, porque tem gente que chega do mundo espiritual achando-se, né? Achando-se que vai ajudar Deus e o mundo. Não, tem que tomar cuidado. Lá a coisa é bem complicada. Eu já tive alguns desdobramentos e eu vi alguma coisa lá que é muito sério. Uma vez, Matheus, me levaram na porta de uma instituição absurdamente linda, sabe? De um assunto que eu sou louco com ele, sabe? Aí falaram comigo assim, entra. E aí? Não sei, na hora bateu um treco no coração, eu falei assim, não vou entrar. Porque eu não tenho certeza se aí lida com o Evangelho de Jesus, não sei, não tenho certeza disso, né? Que é uma instituição científica. Falei, nem sei se por aí já fala em Jesus, então não, prefiro ficar com o Senhor. Então a gente tem que ter muito cuidado no plano espiritual, porque tem muita coisa lá que pode criar problemas se a gente não souber lidar, né? Então, Alexandre tomaria o lar da interessada como ponto de partida para as averiguações. Então, aí o André falou assim, mas não seria mais prático invocar diretamente o esposo desencarnado através dos nossos poderes mentais? Raul poderia, desse modo, ser ouvido sem dificuldade, observando posteriormente o que se poderia fazer em favor da viúva. Isso acontece muito quando a pessoa desencarna aqui, as pessoas ficam pedindo, meu pai podia falar comigo, né? Minha mãe, às vezes o corpo ainda está quente e já estou evocando o espírito da criatura lá. Então não é por aí, sabe?
A mediunidade, ela ensina para a gente outros fundamentos, né? Então é preciso tomar cuidado, sabe? Quando alguém desencarna meio assim, meio estranho, né? Ah, vamos perguntar para ele, vamos invocar ele aqui na sessão. Isso aí foi na fase da formação da doutrina espírita. Allan Kardec fazia invocações. Mas por quê? Porque ali estavam os espíritos que eram necessários comunicar para a formação da doutrina. Hoje não, hoje nós temos que tomar cuidado com isso. Então, o sujeito desencarnou, deixa a criatura em paz. Deixa, porque a gente não sabe a situação que essa pessoa está, né? Então, o próprio Alexandre falou, não, a gente não pode ficar invocando ninguém, não, né? Tem que ser com calma. Mas agora, desculpa interromper, fazer uma pergunta sobre isso, né? Mas essa questão de invocação, normalmente tem que ser pela permissão dos espíritos superiores para poder fazer isso acontecer? Não, tipo, não é uma coisa, por mais que a gente faça todo um ritual tal, tem que ter a permissão deles, ou não? Porque o Chico Xavier matou essa charada, né, Matheus? O telefone toca de lá para cá. E aí a gente fica nessa angústia, querendo saber como é que não é. E é bom a gente ficar assim, deixar essas coisas de lado, porque se tiver que vir para nós a informação, ela virá. Mas tem que saber se é importante, se é interessante isso. E vocês vão ver aqui como é que o Alexandre estava coberto de razões. Para mim, ele já sabia da história, estava ensinando o André Luiz, sabe? Mas ele sabia do que tinha acontecido. Mas ele foi com calma, né? Então, ele falou, sem dúvida, esse é o método mais fácil. Em muitos casos, devemos mobilizar semelhantes recursos. Entretanto, o serviço intercessório, para ser completo, exige alguma coisa de nós mesmos, que é o trabalho. Concorda? Então, eu posso chamar, né, o espírito e conversar com ele. Mas isso aí é fácil de fazer. De repente, um mentor desse aí pode fazer isso. Mas e o trabalho? E a realização do fato? Como é que ficou, né? Eu me esforcei, eu busquei recursos para isso. Bom, concedendo a nossa irmã Esther algo do nosso tempo, de nossas possibilidades, seremos credores dos mais justos conhecimentos. É aquele negócio, né? Então, por exemplo, tem lá no centro, tem um lugar para limpar. Aí eu passo, vejo e não limpo. O outro passa, vê e não limpa, né? Bendito aquele que passa, vê e limpa. Porque ele aproveitou a possibilidade, a oportunidade dele. Então, tem muitos detalhes desses. Gente, eu estou em centro espírita há quase 50 anos, né? Então, eu já vi cada coisa que acontece, que a espiritualidade, às vezes, ela promove aquilo para testar o trabalhador. Para testar o trabalhador. Eu era cartazista, eu fazia cartazes, né, que todo mundo adorava os cartazes que eu fazia, que eu punha lá, toda semana eu botava um cartaz novo lá no centro, com uma mensagem, assim, uma coisa assim. E todo mundo amava. Então, chegava sexta-feira, era o dia de trocar o cartaz. Às vezes eu ficava até 4 horas da manhã fazendo isso, para depois levantar às 8 e trabalhar, né? Aí, naquela sexta-feira, eu cheguei lá no centro e coloquei o cartaz. Aí todo mundo olhava, nossa, mais um cartaz lindo. Qual que, né? Eles falavam assim, quer ver? Que dia que você não vai qual dia que você não vai se superar? Umas coisas assim. E aí tá, eu coloquei o cartaz lá. De repente chegou a presidente da casa, que era uma mulher extremamente respeitada, sabe? Quando ela chegava, todo mundo até tremia, né? Aí, quando ela chegou, todo mundo olhando, ela olhou, falou comigo assim, Guaraci, tira isso daí. Nossa, eu vou te contar um negócio. Aquilo foi um drama, né? Tira isso daí. Antes de uma reunião pública que iam 500 pessoas. Aí eu falei, meu Deus, o que eu fiz de errado? Porque a gente nunca fala que os outros... Eu nunca falava que era que tinha errado, né? Aí, muito estranho, o pessoal não entendeu nada, mas eu tirei. Rolei, falei, tudo bem. Depois eu pergunto para ela se ela não quer que faça mais, né? Isso era na sexta. Quando foi na segunda, tinha uma reunião à tarde, eu estava de férias, eu fui na reunião. A Aline era uma menininha de 2 anos, 3 anos, se não me engano. Mas a Aline fez tanta bagunça na hora da reunião, eu estava na corrente, né? E aí, quando terminou, ela me entregou um bilhete. A presidente. Eu falei, nossa, estou metendo pau, né? Mais uma, foi de sexta de hoje. Quando eu fui ler o bilhete, ela me chamando para fazer palestra. Aí nunca mais eu saí da tribuna. Então, quer dizer, depois eu entendi. Ela tirou o cartaz para fazer um outro trabalho
né, com mais profundidade, entendeu? Então, em centro espírita acontecem muitas coisas que a gente não percebe. Muitas coisas que a gente chega lá no centro e fala assim, nossa, isso aqui está diferente, mas também não procura resolver. Então, o que a André está falando, o que o Alexandre está falando aqui, olha, que nós mobilizar recursos, né, para a gente ganhar ponto, né? Concedendo, aqui, seremos credores de mais justos conhecimentos, e além de aprender também, respeito à situação geral, enriquecendo simultaneamente os nossos valores de coração. Quem dá o bem é o primeiro beneficiado. Quem acende uma luz é o que se ilumina em primeiro lugar. Isso aqui é um chavão que a gente fala muito no Espiritismo, mas a gente não analisa isso. Por isso que muitas vezes a gente fala assim, eu não vou poder ir, não. Né? Eu não vou poder, não. Essa semana eu fiz uma palestra que me pediram sobre trabalhadores da última hora. Nossa, uma dona saiu de lá assustada. Eu estava explicando para eles, trabalhador de Jesus, mas você não tem que dizer não nunca. Porque se chegou para você, porque você pode. Né? Se você não puder, não chega. Esteja certo disso. Aí chegou para você uma coisa. Eu lembro quando a Simone me pediu para fazer o estudo do curso de chakras, né? Nossa, na minha casa estava uma bagunça, que foi dia de faxina, estava uma bagunça. Aí, de repente, eu recebo um zap, né, da Simone, ela me pedindo que você podia fazer o estudo sobre chakras, e eu falei, meu Deus do céu, vou ter que estudar muito isso. Aí eu fiquei um tempo pensando, eu falei assim, mas chegou, eu tenho que falar assim, porque alguma ajuda eu vou ter, né? E como, graças a Deus, tive muito. Então, a gente nunca pode falar não, sabe, gente, para o trabalho, nunca. Porque se chegou para nós é porque nós temos plena e total condição de realizar. Senão Jesus não deixaria que chegasse até nós. Não deixaria. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, porque, às vezes, por aquele esforço que a gente fizer, é que nós vamos conseguir coisas interessantes mais lá para frente. Então, a família constituída de 3 filhos, um casal diverso, permanecia... Agora começa o problema, olha só. Estavam almoçando, né? E, no meio deles, lá, eram a viúva, o casal de velhos, né, e 3 crianças. Que no meio deles estavam 6 entidades envolvidas em círculos escuros, almoçando com eles. Aí você fala, mas a Esther não é uma pessoa legal? Mas não adianta ser legal, né? Tem que ter frequência. E aí, essas 6 entidades, né, almoçavam com eles, tranquilamente, ali, sentadinho no meio deles lá. Ainda fala que a alimentação era muito simples, né? Mas que eles estivessem alimentando por absorção. Aí o André fala assim, como é isso? Né? Então, ele vai falar, será né, que desencarnados ficam na nossa mesa? Aí eu fico pensando nesses jantares, né, nos restaurantes, né? Já pensou, gente? Quantidade de galera que está lá. Nossa, não é brincadeira, não. E quando chega aquela costelinha de boi tostando, né? Serve numa chapa, né? Aquela coisa tostando, aquele cheiro. Eu falei, eita, nossa, está cheio de gente absurda, porque o ambiente é muito perigoso, na verdade é essa, ali não tem recurso, a não ser que a sua mesa seja uma mesa abençoada e que tenha uma proteção fluídica, mas aí todo mundo tem que estar envolvido nisso. Você vê que na casa dela acontecia isso. Então, uma vez, há muitos anos atrás, um mentor me explicou, nós estamos chegando no clímax da transição. Então, muitos restaurantes servirão alimentos de 3 dias anteriores, com cuspe misturado. E as pessoas vão comer e vão achar maravilhoso. Aí, quando eu vou no restaurante hoje, eu falo, meu Deus, será que... Sempre você escolhe pessoas conhecidas, né? Aqui em Juiz de Fora tem um restaurante que eu sempre vou lá, porque eu vejo a cozinha. Eu vejo as mulheradas lá cozinhando, sabe? Então, assim, eu tenho esse cuidado. Self-service, mas nem pensar. Deus me livre. Aquilo vem com frequência de todo mundo que passa e se eu não gosto, se não gosto, se não gosto, e vai enviando frequência para aquilo ali. Então, sabe, tem que tomar muito cuidado com a alimentação. Porque, como diz, eu acho que Alexandre vai dizer aqui, que 70% da nossa alimentação vem pelo ar.
vem por aquilo que nós respiramos. Então, tomar cuidado, gente, com essa alimentação à mesa, né? Porque aqui está mostrando que o negócio não era tão fácil assim, não. Os que desencarnam em condições de excessivo apego, é os que deixaram na crosta, neles encontram as mesmas algemas. Quase sempre se mantêm ligados à casa, às situações domésticas, aos fluidos vitais da família. Por isso que quando desencarnou, o negócio é o seguinte, desencarnou, você gosta demais da pessoa, mas você faz assim, lá mesmo no cemitério, você já conversa com o espírito, meu amigo, agora eu vou voltar para casa e você vai com eles. A nossa casa já não é mais o seu lugar de excelência, sabe? Vai com eles, porque é melhor. Agora fica o pessoal chorando e lamentando, e vivendo aqueles luto que não acaba nunca, né? Lembrando da pessoa o tempo todo. O negócio é o seguinte, desencarnou, no dia seguinte você já pega as roupas, aquilo que pertencia, doa, faz alguma coisa, mas não deixa marca, porque eles voltam. E é ruim para eles também, que não vão ter uma sequência, né? E ficam ali presos nos pensamentos da família. Então, alimentam com a parentela e dormem nos mesmos aposentos onde se desligaram do corpo físico. Então, a viúva dorme com o viúvo desencarnado ou vice-versa. Pode acontecer isso, né? Então, tomemos esses cuidados. Essas informações, elas são para a gente refletir, tá? Mas chegam a alimentar, de fato, utilizando os mesmos acepipes, tira-gosto, né? Comida que vem antes do prato principal, utilizando os mesmos acepipes de outro tempo, indaguei espantado ao ver a satisfação das entidades congregadas ali, absorvendo gostosamente as emanações ali do prato. Olha que coisa, né? Tanta admiração somente por vê-los tomando alimentos pelas narinas, isso não é pouco, né? O Alexandre falou só isso. E nós outros? Desconhece você, porventura, que o próprio homem encarnado recebe mais de 70% da alimentação comum através de princípios atmosféricos captados pelos condutos respiratórios? Então, a nossa alimentação sólida é o mínimo, né? E a gente fica dando... É claro, o paladar exige isso, né? Mas, além do paladar, tem gente que tem uma glutomia terrível, né? E por isso que faz tanto mal assim, por excesso de energias que nós mandamos lá para dentro. Você não ignora também que as substâncias cozidas ao fogo sofrem profunda desintegração? Ora, os nossos irmãos viciados nas sensações fisiológicas encontram nos alimentos desintegrados o mesmo sabor que experimentavam quando em uso do envoltório carnal. Mas é mesmo isso, né? Você já viu quando a vizinha está fritando linguiça? De cá você fala assim, está precisando do pão. É um negócio sério. Você se alimenta daquele cheiro, cara, doido. É uma coisa horrorosa. Aqui tem muito apartamento, né? Aí, quando eles começam a fazer fritura, meu santo Deus, aquilo mexe lá na intimidade da gente, né? Quando está fazendo aquelas coisas lá. Então, nós alimentamos daquilo também. De alguma maneira, aquilo entra como alimento em nós, né? Churrasco, então, tu sente de longe, assim, já sabe. Tem gente fazendo churrasco, já vê de longe, assim. Isso. Exatamente. Isso, né? Ou então pode ser uma coisa até mais, assim, um tempero legal. Tinha uma vizinha minha aqui, que já mudou. Nossa, ela usava um tempero que um dia eu perguntei para ela, assim, moça, que tempero? Eu também cozinho, né? Eu falei, que tempero é esse que você usa? Ela falou assim, um tempero que a minha mãe faz. Quase que eu perguntei onde era a casa da mãe dela. Porque o tempero é maravilhoso, sabe? Não tem um cheiro, deve dar um sabor muito bom. E a gente fica envolvido com isso. Não tem aqueles desenhos animados, né? Que aquele cheirinho vai captando, né, o personagem. Então é isso aí. Então não tem nada demais mesmo, não, né? Então poderei, né? Então, parece desagradável tomar refeições obrigando-os à companhia inevitável de desconhecidos, e mormente desconhecidos da espécie que temos sob os olhos. Aí o Alexandre vai dizer, você não pode esquecer, né, que não se trata de gente anônima. Estamos vendo familiares diversos que os próprios encarnados retêm com as suas pesadas vibrações de apego doentio. Quando vocês forem fazer, quem que vai fazer? A Mariana, que vai fazer o trabalho com as pessoas que perderam entes queridos? É você, Mariana? A Antonieta, que é a coordenando, e a Gilmara. Então, você, Antonieta, deveria mostrar, assim, despistadamente, porque eles não vão entender isso, né?
mas mostrar que quanto mais a gente prende o nosso ente querido em casa, né, mais ele convive conosco. E aí fica essa simbiose, né? Ele não vive sem a gente não vive sem ele. Então, cria-se luto prolongado, esse luto complicado que a gente vê por aí. Gente que não deixa a pessoa ir embora de jeito nenhum, sabe? Eu fui criado por uma tia, no dia que ela desencarnou, ela voltou com a gente. O sepultamento foi feito lá na nossa cidade de Natal, né? Mas ela voltou com a gente veio de Kombi, ela voltou na Kombi conosco. E ficava lá em casa, eu sentia o cheiro dela, sentia tudo. Aí um dia eu estava escrevendo um negócio lá, ela chegou, eu ouvi ela me olhando, eu conversei com ela. Falei, tia, eu gosto muito de você, mas agora não é aqui seu lugar. Vamos fazer uma oração, vamos pedir uma proteção, que a senhora merece para um lugar melhor. Aqui agora é nosso. Nós é que temos que viver essa luta daqui, a senhora já venceu sua parte. Eu tive que conversar com ela para ela ir. Aí ela foi, graças a Deus, foi, né? E passado um tempo, ela tomou um tiro no olho quando ela tinha 12 anos. E ela vivia com aquela bala na cabeça, né? E com o olho de vidro. Aí, passado um tempo, depois ela me falou que ela tinha recuperado a visão do olho esquerdo. Eu falei, tá vendo? Como é que foi melhor assim? Né? Que coisa boa. Então, a gente tem que tomar cuidado, sabe? Esse negócio de luto, eu falo muito isso aí nas palestras. Cuidado com luto, gente. Luto, muitas vezes, é egoísmo, é inexperiência com o fato, né? É vitimismo. Né? Muito bem, vamos continuar aqui. As almas se reúnem obedecendo às tendências que lhes são características e à circunstância de que cada espírito tem as companhias que prefere. Nós temos que entender que tudo é uma frequência. Na verdade, o espírito é uma frequência. Quando no livro dos espíritos, Allan Kardec pergunta se o espírito tem forma, se tem cor, né? Fala que não tem, porque ele é uma energia, né? E essa energia pode assumir a forma que ela quiser, porque é uma energia pensante. Não é uma energia de um fogo-fato, por exemplo. É de uma energia pensante que pode dar o espírito pode se dar a forma que quiser e a cor que quiser. Então, é isso. Então, nós somos todos energias, que agora estamos guardados num corpo físico, mas que, no fundo, você pensar, menos o corpo físico, menos o perispírito, nós teremos essa energia coberta por uma mente. Tá? Então, é o que a gente tem que tomar cuidado, no sentido, né, de saber com quem eu me relaciono, a frequência que eu emito, como é que está essa frequência? Ela suporta, né? Eu testo muito como eu estou num ambiente que às vezes eu tenho que ir. Tem ambiente que eu chego que, nossa, mãe, o negócio pega, né? Então eu falo, não estou bom para ficar nesse ambiente hoje. Então eu já fui em velórios, nossa, eu passei aperto lá. Porque eu não estava bem para aquela frequência. Então a gente tem que preparar, tomar cuidado, porque a nossa frequência oscila muito. Ela não é uma frequência mais em linha reta, né? Ela é uma frequência que faz muito isso. E aí a gente pode estar de mal naquele dia, dar um problemão. A mesa familiar é sempre receptáculo de influenciações de natureza invisível. Medite o homem no bem e os trabalhadores espirituais virão partilhar o serviço no campo dos bons pensamentos. Aí que está, que é a tal da energia, né? da frequência. Entretanto, a maledicência atrairá os caluniadores invisíveis. A gente ouve isso muito também, mas a gente não para refletir. Por que quando você pensa bem, você atrai pessoas boas, né? Quando você pensa mal, você atrai pessoas más, por causa da frequência da energia. Então, isso é uma coisa que nós temos que ter esse conhecimento. Então, assim, a gente ouve isso como sabe, não sei se um chavão, uma coisa, ou uma proposta, mas eu tenho que entender por que é assim. Porque aí eu vou me cuidar. Né? Então, eu vou me cuidar. Então, se eu tenho que resolver um assunto hoje, e o meu pensamento não está lá essas coisas, é porque eu estou vibrando muito baixo. Eu tenho que aumentar o meu núcleo, o meu contexto vibratório, para eu poder me sair um pouquinho melhor.
Então, se eu tenho que resolver um assunto mais complicadinho, eu tenho que analisar muito o assunto, ver se eu não estou interferindo demais nele, sabe? Para eu chegar lá, pelo menos com aquilo que Jesus falou, busque a justiça, ao menos levando o justo comigo. Então, não adianta chegar lá totalmente, né, sem uma preparação e sair falando de qualquer maneira, né? Agora, assim, uma pergunta. Você nos trouxe que, tipo assim, dependendo da vibração do ambiente onde você está, né, diante do ambiente onde está vibrando de uma forma mais baixa, né, e dependendo do como você está se sentindo, você acaba se sintonizando com isso, né, devido à sua invigilância, digamos assim, algo parecido com isso. Você disse para a gente que traz alguns problemas. Quais tipos de problemas poderiam causar? Por exemplo, nesse caso, quando você foi no velório, você reparou que a ambiência estava muito, uma vibração muito... A vibração era natural, Matheus, eu que não estava bem. Não, sim. A vibração era natural, a vibração de tristeza, a vibração de choro, né? Essas coisas lá. Só que eu não estava bem, eu não me preparei para ir lá. Entendi. Entendeu? Então a gente tem que se preparar. Existe um estudo, não sei se vocês já viram esse estudo, chamado Encontros. É um estudo filosófico, né? Na verdade, é um estudo filosófico. Então, o filósofo lá analisa o que são os encontros, o que você recebe dos encontros. Então, a conclusão que se tira é que sempre nós tiramos o bem de todos os encontros. Interessante a conclusão, né? Por quê? Se o encontro nos agradou, né, muito, aí eu tenho que depois, sozinho, em casa, analisar por que me agradou tanto. Em que ponto que me agradou tanto. E se não me desagradou, a mesma coisa. Por que não me desagradou? Então, é assim que eu vou me conhecendo. Então, os encontros me ajudam a me conhecer. Né? Eu vou no encontro e aí, quando eu chego em casa, eu chego tranquilo, foi legal. Então, por que foi legal? No dia que eu fui aí no Gresg fazer a palestra, quando eu saí da palestra, que eu fui para casa, eu estava lá na Aline, né? Quando eu fui deitar, eu fiquei analisando tudo que aconteceu. Eu estava muito feliz. Então, eu queria analisar por que eu estava feliz. Se era pelas presenças de vocês tão carinhosas, se era o carinho da Simone, nos recebendo em lágrimas, sabe? Aquilo tudo toca a gente. Então, eu estava dizendo, o que é? Será que é vaidade? Será que é alegria? Então, eu fui analisando para ver o que aconteceu naquele encontro. Então, se nós analisássemos todos os nossos encontros, a gente faria aquela proposta do Hegel. Tem gente que não gosta do Hegel, tá, gente? Eu adoro o Hegel, eu gosto muito dele. Porque ele foi muito mal interpretado também. Então, Hegel diz assim, em si, fora de si, retorna a si. Então, ele trabalha essa dinâmica do encontro. Eu estou em mim, eu vou fora de mim, faço um encontro, retorno a mim, o que eu trago? E o que eu levei? Sabe? Então, a gente tem que tomar essas precauções. Por quê? Dependendo do que a gente leva para os encontros, a espiritualidade promove encontros superiores para nós. Dependendo do que a gente leva, eles não vão correr esse risco. Entendeu? Então, a gente quer muito uma coisa e não consegue. Por quê? Porque eu não levo nada de bom para esse lugar. Não levo nem a minha vontade de aprender. Mas eu chego lá, quero ser melhor do que todo mundo, quero falar melhor do que todo mundo, ser mais bonito, mais bem vestido. Então, esse encontro, eu vi que encontro muito, muito baixinho, né? Muito superficial. Entendeu? Não entendi perfeitamente. Você falou que é um livro, né? O livro chama O Encontro? Não, é um estudo. Isso é um estudo. O estudo. Show. Uhum. Eu estou pensando em fazer um trabalho sobre isso, sabe? Eu ainda não fiz esse trabalho por falta de tempo. Mas é um trabalho que precisa ser analisado, né? Fala, Isabela, o que você quer falar? Essa parte dos encontros é muito importante, porque eu lembro, tipo, quando eu perguntei para você sobre ficar elogiando as pessoas, lembra? Uhum. No estudo seu. E isso realmente é uma coisa muito difícil para mim, ainda mais no Gresg, que é um local que eu sinto que com várias pessoas eu tenho muita conexão, assim, tipo, conexão de outras vidas mesmo, conexão muito forte. E às vezes eu tenho dificuldade em demonstrar meu carinho de outra forma que não seja elogiando. Uhum. Aí, às vezes, a gente conversa sobre essa questão de que nos nossos encontros, né, mesmo que a gente queira demonstrar amor, carinho, às vezes a gente acaba prejudicando a pessoa em relação ao ego e tal. Então, acho que essa questão de
das relações, né? É um tema muito importante. Se tivesse um estudo desse, eu ia gostar muito. É verdade, eu também. Isabela, vou te dar uma dica. Quando você elogiar uma pessoa, você olha os lábios dela, como é que funcionam os lábios. Se ela mexer com o lábio a ponto de franzir um pouco a face, ela está vaidosa. Entendeu? Então, você fala uma coisa para uma pessoa, ela abre o sorrisinho assim, meio contido, no que ela contém o sorriso, ela franze a face. Essa é uma leitura, né, facial. Então, é porque ela ficou vaidosa ali. Se você falou com a pessoa, ficou normal, te olhando, tudo, ela absorve aquilo, sabendo, né, que é um carinho. Mas quando a pessoa é vaidosa, ela franze um pouquinho os seus. Em teatro, a gente aprende essas coisas, sabe, Isabela? A gente ensina o ator a, a reagir, né, às falas, porque, na verdade, o ator não está vivendo aquilo, né, o personagem que está vivendo. Então, você ensina as técnicas do ator, para ele poder fazer, dar a resposta, né? Então, é isso. Então, se você elogia uma pessoa, ela faz aquele... Engraçado que logo em seguida, sabe, Isabela? Aquele ar de superioridade, né? Aí logo em seguida vem a fala. Que isso? Não, esse que isso não é terrível, né? Isso aí está confirmando, é a confirmação. Então, assim, Isabela, o pessoal me elogia demais, graças a Deus, né? Eu fico olhando para eles. Vamos dizer assim, vocês estão falando, para mim não tem... Teve um dia desse aqui, 2 mulheres falando, você não vai ter esse problema para você, não. Eu falei assim, minha filha, eu trabalho com teatro, trabalhei com teatro há 35 anos, eu nunca botei meu nome como autor de peça nenhuma. Você acha que eu vou ficar agora, no final da vida, caminhando para o final da vida, eu vou ficar com essa besteira de vaidade? Você está brincando, não vai acontecer isso. Mas aí a pessoa tem que ter, né, esse conhecimento de que ele não faz nada sozinho, né? Que sempre está ajudado, né? Ou por um texto, ou por uma palestra que ele ouviu, ou pela espiritualidade, né? Ajudado por Deus que está com ele. Então, você nunca faz nada sozinho. E aí tem que entender essas coisas, né? Perfeito. Agora, sim, acabamos de receber uma pergunta aqui no WhatsApp para você. Vou ler aqui para você. Todos, sem exceção, recebem o serviço de auxílio das esferas superiores? Todo mundo. E vou dizer mais, em todo desencarne, os espíritos superiores estão lá para ajudar a pessoa. O filme Ghost mostra isso, né? Ele desencarna no acidente, aí tem os espíritos que vêm ajudar, ele prefere ficar. Então, naquele momento ali, os espíritos ajudam. Agora, o que ele vai fazer depois é com ele. Então, por exemplo, num momento difícil, o espírito está te ajudando, mas a pessoa, ela é de nível inferior, está gritando, está brigando, né? Então, os espíritos sabem disso, tentam, mas chega uma hora que eles têm que deixar. Sabe por quê? Porque se eles ficarem ajudando muito, a pessoa vai achar que ela está certa em fazer aquilo que ela está fazendo. Então, às vezes, eles dão aquela força, mas tem que deixar também a pessoa reagir por ela mesma. A fala principal do Evangelho para isso é: a tua fé te curou. Então, Jesus nunca falou que ele curou. A tua fé que te curou. Então, se nós não tivermos essa consciência da autocura, né, do autoaprimoramento, né, das altas revisões, então, nós não vamos crescer. Então, o Espírito pode chegar lá, apaziguar um pouquinho, mas a nossa participação ela é necessária, é efetiva e necessária. Senão, meu amigo, nós vamos ficar aí para sempre. Tem um caso que o André Luiz relata num dos livros dele, que foi preciso tirar o mentor familiar de uma casa, porque eles viviam brigando, e o mentor lá apaziguando o máximo que ele podia. Aí chegou para ele uma ordem: abandone isso aí, você vai ter que sair. Deixa eles se engofinharem, se machucarem, até eles entenderem. Então, tem pessoas que são assim. Tem pessoas que são extremamente violentas, né? Então, elas têm que ter o retorno da violência para entender que não adianta nada a violência. Né? É verdade. Hoje eu estava num seminário hoje mais cedo e um dos palestrantes ele disse uma coisa assim, sobre isso mesmo. Que a dor educa, a dor nos sensibiliza. Eu fiquei muito reflexivo quanto isso, às vezes, assim, por mais que a gente não queira que aquele irmão passe por isso, mas é necessário para que ele possa aprender, né, consiga refletir sobre as suas ações, seus pensamentos,
suas falas, né? Então, por mais que machuque, talvez é necessário para que ele possa entender tudo o que ele deve ser feito de fato. Sim, isso aí é muito importante, porque aquele que já passou por dores profundas, ele aprende muita coisa, ele vai evitar muitos problemas. Então, a dor, na verdade, é uma amiga da humanidade, né? Por mais que é uma amiga ali contundente, né? Raul suicidara-se com um tiro no peito. Não. Os tristes e inveterados atraem os familiares desencarnados de análoga condição. Então, um vampiriza o outro. Nós conversamos sobre isso. Um fica buscando o outro, né? Então, Raul suicidara-se com um tiro no peito. Olha, não foi assassinado. Tá vendo? Então, até aqui a ideia é que ele foi assassinado, mas não foi, ele suicidou. Raul suicidara com um tiro no peito pela morte voluntária, friamente deliberada, não foi possível retirá-lo da poça de sangue em que se mergulhou, retido por vibrações pesadíssimas e angustiosas. Então, quer dizer, a pessoa suicida e deixa para o mundo aqui a ideia de que ele foi assassinado culpando alguém, porque frequências foram emitidas nessa coisa de culpar alguém. Aí começa a pensar, deve ter sido o Mateus. Não, acho que não foi o Mateus, não, acho que foi o Guaraci. Não, sabe? Então fica nessa coisa. Então ele deixou esse próprio processo. E ele estava numa poça de sangue, né? Então aproximou um bando de algumas dezenas que abusou do infeliz e deslocou facilmente em virtude da harmonia de forças perversas. Então ele perdeu. Aí que a pessoa que perguntou aí sobre a ajuda, então ele foi muito ajudado até o momento em que ele não deu o tiro. Não é que ele deve ter planejado esse suicídio, porque ninguém sabia que ele tinha um revólver, né? E aí, no dia que ele fez isso, aí agora é por conta dele, né? Agora ele vai ter que aprender um pouquinho, né? O problema que ele criou. O bando a que se refere o informante é a multidão de entidades delinquentes dedicadas à prática do mal. Embora não tenha influenciação ilimitada, levam a efeito muitas perturbações, concentrando os impulsos de suas forças coletivas. Então, as pessoas que gostam de fazer muito barulho, muita confusão, né, desencarnam aí em situações muito, muito complicadas, né? Organizam-se diabolicamente, formam cooperativas criminosas, e aí daqueles que se transformam em seus companheiros. Os que caem na senda evolutiva pelo descaso das oportunidades divinas são escravos deles, né? Agora, quem entra nisso é um problema complicado, né? Então, ficam desesperados e desiludidos, abrigando venenosa revolta, eles atiram a onda torva do crime, até que um novo raio de luz lhes desabroche do céu da consciência. Então, são espíritos humanos que viveram aqui e que, de repente, entraram nesse nível aí terrível de vingança, de revolta, né, contra a vida, contra Deus. Por isso que nós temos que pregar espiritismo, sabe? O espiritismo tem que ser uma coisa para todo mundo, viu? A gente tem muito trabalho para fazer, muito. Eu vou fazer 72 anos agora, dia 2, né? Eu fico pensando que os meus próximos 2.000 anos vão ser trabalhando para ajudar a implantação de espiritismo no mundo. Então, não é porque eu estou ficando mais idoso, não é isso. É porque eu vou continuar. Então, o Mateus é novo, a Isabela é nova, né? A Mariana é nova, todo mundo novinho aí. Vocês vão trabalhar para caramba, mas trabalhem até o último instante, porque o mundo precisa de vocês. Entendeu? O mundo precisa de vocês. Vocês precisam de ajudar muito essas pessoas, né? Sendo a liberdade interior a panagem dos nossos filhos da criação, então a liberdade interior é o que nós temos, né? Não será impossível organizar precipitados serviços de socorro para todos que caem nos precipícios dos sofrimentos, né? Com plena consciência de suas atitudes. E aí, em pouco tempo, né, eles saíram do ciclo suburbano, e aonde que eles vão encontrar o Raul? Vocês têm ideia? Não. Encontraram ele no matadouro. Ele foi levado, eu vou adiantar aqui um pouquinho, tá? Ele foi levado por esse bando para o matadouro, onde fica o pessoal lá sugando o sangue dos animais. Né? Aí você fica questionando muito a alimentação também,
Então, esses espíritos ficam lá sugando o sangue dos animais, que são abatidos, né? E levaram o Raul para lá. Então, o Raul estava muito mal, né? Assessorado, né? Então, o Alexandre mostrou uma entidade horrível lá, que era o Raul. Até que a mulher achou que ele tinha sido morto, né? Então, é o suicida que procuramos. Os espíritos infelizes abusam de recém-desencarnados sem qualquer defesa, como este pobre Raul nos primeiros dias que sucedem à morte física, subtraindo-os as forças vitais depois de explorarem o corpo grosseiro. Aí, né, o perigo, as pessoas não têm noção, né, do que é um desencarne. Nós estamos muito longe de entender isso e precisamos passar isso para as pessoas, nas nossas palestras públicas, também dentro do possível, né, a gente explicar isso para as pessoas. Tem gente que tem uma empáfia, né, quanto encarnado, aquela coisa, depois desencarna e vira esse negócio aí. Todo homem encarnado ou desencarnado que se desvia da estrada reta do bem pode vir a ser um perigoso gênio do mal. Porque aí é questão de oportunidades que ele vai tendo, né? O pobrezinho permanece temporariamente desmemoriado. O estado dele, depois de tão prolongada sucção de energias vitais, é de lamentável inconsciência. Porque aí, quando você estuda aquilo que nós fizemos no ser multidimensional, eu não sei se vocês estudaram, né, todos os estudos lá, a gente mostrou o que são essas energias circulantes. Então, você fica sem energia circulante. Aí o problema é perigoso demais, né? O magnetismo do mal está igualmente cheio de poder, mormente para aqueles que caem voluntariamente sob seus tentáculos, né? Então, ele fala que, rompendo a crosta do magnetismo inferior que envolve o Raul, ele regressará ao conhecimento da situação que ele é próprio. Ou seja, ele desencarnou naquela situação, eles envolveram ele com um magnetismo muito inferior, que tirou dele qualquer condição dele raciocinar. Então, tinha que tirar esse negócio para ele começar a entender. Mas tinha que ser com muito cuidado, porque senão ele entrava num processo terrível de depressão também. E aí, quando tiraram, né, que foi levado para uma clínica, ele começou, eu morro, estava aflito, né, querendo escalar paredes, perde a noção, né, pedindo socorro, né, comprimia o peito com as mãos, que estava doendo muito, meu coração está partido, ajuda-me, não quero morrer e tal, chamou infeliz, recordando a mulher dele, os filhos, enfim. Então, ele estava vivendo as frequências da atitude dele, que foram com ele como perispírito. E o Raul ainda teve muita sorte, tá? Vou dizer para você que quando a gente conversa sobre esses temas, né, e que um caso igual o Raul, que teve essa ajuda imediata, ele teve muita sorte. Porque tem suicida que nós... Decorridos 4 dias, encontramos Raul cheio de dores, mas mais calmo, né? E ali foi dando para ele, né, as informações para ele ficar tranquilo, né? Porque a situação dele é difícil, mas podia ser pior. Olha o que ele fala: há suicidas que permanecem agarrados aos despojos cadavéricos por tempo indeterminado, assistindo à decomposição orgânica e sentindo os ataques dos vermes vorazes. Quando nós fizemos aquele estudo sobre o duplo etérico, não sei se vocês se recordam, nós falamos sobre isso. Né? Fica ali sentindo os odores, aquela coisa terrível. Então, Raul confessou ter assassinado Noé, então noiva de Esther. Aí inverte tudo, né? Então, Noé, que havia sido suicida, na verdade, foi morto pelo Raul. Por isso que o Raul suicidou de remorso. Percebe como é que você cria toda uma situação que inverte tudo? E aí, por quê? Porque esse Noé apresentou o Raul para a noiva dele, e o Raul começou a gostar muito da noiva do amigo. Não, vou matar o amigo e fico com ela. Aconteceu isso, ele matou e ficou com a Esther, e depois ele aguentou e suicidou. Então você vê que tem dramas estranhos, né? Drama, tragédia. Drama. Então, isso aí, são essas coisas que a humanidade não entende, porque ela vê a vida só como se for do berço ao túmulo. E quando você começa a trabalhar a imortalidade, você começa a repensar muitas atitudes. Como é que eu estou, né? O que eu estou fazendo, o que eu estou pensando. Romualda preparou a viúva, que é aquela amiga do Alexandre, né? Romualda preparou a viúva espiritualmente para visitar o esposo desencarnado, né? E
demorar para ficar com ele. E ficou com ela 2 semanas, colaborando no reerguimento das suas energias e cooperando para que organizasse a vida econômica através de colocação honesta e digna. Então, quer dizer, essa Romualda conseguiu levar a moça, né, a mulher dele, lá na clínica, durante o sono físico. Aí o Raul, né, ela gritou quando ela viu o Raul, né, Raul e tal. Aí ele já estava aconselhando para ela: não chores, tenha confiança em Deus, vela pelos nossos filhinhos e ajuda-me com a tua fé. Eu vou indo bem, não há razão para que nos lamentemos, a morte não é o fim. Ele estava muito bem amparado, porque um suicida, com pouco tempo, né, falar isso tudo aí. Então, agora, assim, quando eu li esse capítulo, eu tinha entendido como se fosse assim, o próprio Alexandre que estava auxiliando essa conversa de longe, né? Ou de longe, auxiliando, para que ele possa se manter equilibrado, contanto que depois ela pergunta, né? Mas o que de fato aconteceu? Ele acaba se ficando um pouco assim, o que eu faço agora, né? Aí depois, com as influenciações do Alexandre, ele consegue contornar a situação. Exatamente. É porque aqui eu coloquei só os temas, os tópicos básicos, né? Mas não, sim. É porque, tipo assim, diante de um espírito suicida, né? A gente vê que é um espírito muito perturbado, né? Com muitas questões assim internas, sentindo ainda muito a depuração do corpo ainda, então é um processo muito perturbador para ele. Muito perturbador. E ele conversando com ela, parece que ele está equilibrado. Né? Não, tem forças atrás, né, ajudando. Pois é. Igual eu estava falando, a gente nunca faz nada sozinho, né? Se o Alexandre conseguiu isso, por quê? Porque ele deu algum elemento, né? Ele deu alguma coisa para Alexandre usá-lo dessa maneira, ajudá-lo, né, dessa maneira. Então, tem coragem, fé, ele fala para ela, né? E aí, resultado, ela consegue um emprego, né? Conseguiu lá arrumar um serviço, né? E o que tudo indica, né? Vai se dar bem pela vida. E como é que fica a região ferida? Talvez ficará por anos. Isso, porém, não impedirá de trabalhar intensamente no campo da consciência, esforçando-se pela reaproximação da bendita oportunidade regeneradora. Quando vocês verem um bebê nascendo com um sopro no coração, né? Com válvula mitral complicada, né? Então a pessoa fica assim, coitadinho nada, gente. Nós temos que mudar a nossa palavra, né? Está se resolvendo, está se arrumando, sabe? Isso aí é uma coisa muito séria, que nós espíritas temos que tomar cuidado, porque nasce o filho de um amigo ou de uma amiga nossa, e você fica sabendo que tem um problema sério no coração. Isso aconteceu comigo, um amigo meu. Eu só falava com ele assim: alguma coisa vai acontecer, se essa criança tiver que viver, vai viver, se não tiver, ela está resolvendo uma questão muito séria. E a criança conseguiu, hoje é uma moça, né? Conseguiu e tudo. Então a gente tem que estar sempre com esse discurso da consciência de justiça, senão Deus é que está errado, né? Então essa Romualda permaneceu lá com a Esther, né? E arrumou trabalho para ela, né? Então acabou o caso dele, foi tudo resolvido. Então, Noé foi assassinado pelo Raul, que suicidou. E a ideia que se tinha era completamente ao contrário, né? Que o Noé suicidou, o Raul foi morto. Tudo inverso. Quanta coisa que a gente acha que está resolvida e que não está, né? Aí vai para o capítulo 12 agora, preparação de experiências. Então, aqui vai começar a reencarnação de Segismundo, que é muito comentado. Nós colocamos aqui alguns pontos básicos, antes de trabalhar a reencarnação do Segismundo, que já vai ser no outro capítulo, né? Então, eles vão dizer, né, que o Segismundo vai reencarnar, por quê? Porque moravam, né, a Raquel e o como é que chama? O Adelina. A Raquel e o Adelina, eles eram um casal, no passado, na encarnação passada. E o Segismundo chegou, né, e ganhou a Raquel. Aí os dois combinaram, mataram o Adelino. A coisa complicou para todo mundo, né? Aí, agora, reencarnaram, a Adelino ficou com a Raquel de novo, e o Segismundo vai nascer filho deles. E o Adelino, então, estava com repulsas, inconscientes, né? Daquilo que ele não estava querendo muito, essa história, não. Mas é o que precisava, né? Então, está tudo preparado a fim de que o Segismundo regresse à companhia da vítima e do inimigo do pretérito,
para santificar o coração. Então, não tem jeito. Se você tiver um familiar meio esquisito, aí está a resposta, né? Aceite, né? Ah, mas a minha sogra ninguém merece. Não, só você mesmo que merece. Então, fica com ela, com você. Abraça, carinha, faz tudo que você puder. Porque o negócio, eu sei que complicou isso lá no passado. Tem sogras que são mães, né? Verdadeiras mães dos genros, das noras, né? E tem outras... Hein? Ou vó. Ou vó, tudo. E tem outras que não. Tem outras que Deus me... Eu tive 2 sogras, elas só não me mataram porque Deus não deixou. Né? Então, imagina o que eu aprontei. Né? Mas, graças a Deus, hoje, uma já desencarnou, mas antes de desencarnar, ela reconheceu que na verdade, eu não era tão ruim assim. E a outra também, a outra até me ligou hoje. Então, assim, a gente tem que ver essas coisas, porque nós temos muito essa mania de culpar os outros pelos nossos problemas, quando, na verdade, né, não tem nada disso. Mas aí, o que o Alexandre faz? O Alexandre leva o André Luiz num centro de reencarnações do nosso lar. Aí que fica legal a história, né? Ele leva lá, porque você tem que preparar. Como é que eu vou preparar uma reencarnação? Então, a do Segismundo não consta aqui desse estudo, mas outras constam. Então, o Alexandre fala, André, eu vou te levar lá, porque você vai ver como é que prepara uma reencarnação. E aí foi um barato, né? Porque eu fico pensando, sabe, gente, o que nos aguarda no mundo espiritual, né? De vez em quando você tem um convite. Quer fazer um estágio lá, onde que transforma como é que fala? Quando que transforma o mamute em elefante? Ou então, quando que transforma o elefante em lobo? Eu também tenho muita curiosidade. Como que é o processo até mesmo da transição do animal para o homem? Não é? Você vai ficar lá 50 anos. 50 anos? 50 anos é bobagem. Você nem conta isso. Você vai lá estudar isso, você vê. Nossa, eu vou te falar. O que nós temos de chance no mundo espiritual é um negócio absurdo. E a gente fica aqui brigando pela jujuba, né? Gente, roubou minha jujuba. Aí eu vou brigar com ele por causa disso. A batata frita, nossa, que coisa. Eu já briguei com os meus filhos por causa de batata frita, acredita? A Aline e o Fábio roubaram a minha batata frita. Nossa, eu briguei muito com eles. Eu fico pensando, gente, que coisa que a gente faz aqui. Quanta criancice, né? Bom, então a reencarnação do Segismundo já estava preparada, né? Que aí nós vamos estudar isso só no outro capítulo. Nesse capítulo não vai estudar essa preparação dele. Aí eles foram no centro de reencarnação. Olha, fizeram um desenho, né? Olha que coisa interessante que deve ser lá. Sabe? Tem preparando os copos, desenhando os técnicos, os líderes lá, discutindo gráficos. É um trabalho maravilhoso, né? Então, assim, isso aqui foi uma imagem que criaram, né? Mas é um trabalho bem legal. Vamos ver aqui. Aí perguntou, né? Então, estavam fazendo os desenhos lá. Aí o André perguntou, mas e a hereditariedade fisiológica? Como é que fica? Então, eu vou desenhar aqui, vai nascer assim, mas não tem os genes, não tem pontos de gametas, como é que fica isso? Então, o Manassés, né, que é o grande amigo aqui que trabalhou lá, ele diz assim, funciona com inalienável domínio sobre todos os seres da evolução, mas sofre naturalmente a influência de todos aqueles que alcançam qualidades superiores ao ambiente geral. Porque tem a epigenética, né? A gente modifica os nossos genes, né? Então, quer dizer, tem a ajuda, sim, dos gametas, mas tem também o espírito que leva a força dele, né? Além do mais, quando o interessado em experiências novas do plano da crosta é merecedor de serviços intercessórios, as forças mais elevadas podem imprimir certas modificações à matéria, desde as atividades embriológicas, determinando alterações favoráveis ao trabalho de redenção. Então, aqui você faz uma síntese. Então, o embrião, ele nasce da fusão do espermatozoide com o óvulo, que cria o ovo, né? A célula-mãe. Aí vai criar um embrião, e tudo bem, vai criar o feto e tudo. Então, você tem os gametas, você tem o espírito, e você tem a possibilidade, a necessidade do espírito. Então, quanta coisa envolvida numa concepção, ou num renascimento. Então, tudo é muito programado, é muito detalhado, né? Então, ele vai dizer que não longe dele, né, tinha um pedestal lá,
que trazia corpos masculinos e femininos. Eu tentei essa imagem aqui, porque eu não achei nada melhor, né? Então, ele via lá as imagens do masculino e feminino, aquela beleza, como se fosse assim, era um tipo um manequim, né, mas todo iluminado, com os órgãos funcionando, para mostrar a anatomia e a fisiologia. Aqui é o André, né, sendo apresentado pelo Alexandre, ao Manassés. Então, aí ele viu essa coisa, ele ficou impressionado com a beleza do corpo humano. Através das exposições elétricas, ambas as figurações palpitavam de vida e calor, exibindo eflúvios luminosos, quais os homens e mulheres mais envolvidos na esfera carnal. Então, você chega aqui para a gente estudar essas coisas, tem que rasgar o cadáver, né? Tem que mexer com o cadáver, tem que fazer aquela coisa toda lá da dissecação, e lá não, lá você tem aquilo tudo arrumadinho, beleza. Isso tudo vem para a Terra, né? Penso até que isso já é possível fazer aqui. É porque as pessoas estão muito ainda longe desses avanços, né? Mas querer fazer esses avanços, né? Então, ele ficou impressionado com a forma masculina e feminina. Ele vai, então, Manassés vai dizer para ele, todo o nosso zelo no serviço de reencarnação permanece muito aquém do quanto deveríamos realizar em benefício do aprimoramento da máquina orgânica. Aí, esse trabalho todo para chegar aqui, a gente entupir de toxinas, né? Entupir de toxinas mentais e de substâncias. Então, isso aí é para a gente analisar bastante, né, as nossas ações, atividades aqui. Em todas as colônias de expressão elevada, essas tarefas são desempenhadas com infinito carinho. O auxílio à reencarnação de companheiros nossos traduz o nosso reconhecimento ao aparelho físico que nos tem proporcionado tantos benefícios através do tempo. Quando eu não era casado, não, mas eu estava para casar, a irmã da minha noiva, que era médica, sabe? Ela tinha recém-formado, já estava trabalhando como médica, e aí ela deu lúpus, né? E desencarnou assim, abruptamente, né? Ela foi pegar um bombom numa caixa, quando ela pega o bombom, ela já cai. Aí já foi para a UTI, 2, 3 dias depois ela desencarnou. Aí depois nós tivemos uma notícia dela, de que ela iria trabalhar na preparação de reencarnações. Talvez ela foi para trabalhar no lugar desse, né? Que aquela médica, ela estudou medicina, já estava clinicando, né? Então, provavelmente, eu fiquei tão feliz, eu adorava ela, sabe? Eu chamava ela de crioula, né? Ela não era nem branca, nem preta, nem nada, ela era verde. Então, eu chamava ela de crioula verde, né? Então, de tão linda que ela era, sabe? Então, nossa, eu fiquei tão feliz quando eu fiquei sabendo disso, né? Então, todos reencarnam com a ajuda de mentores para as operações que necessitam realizar. Aí fico pensando muito nos atletas, né? Os atletas têm que ter uma preparação muito forte para a musculatura deles aguentarem aqueles trancos, né, que eles aguentam, que não é fácil ser atleta, não, né? É brincadeira, não. Tem coisas ali que acontecem com os atletas que a gente nem imagina, de dores que às vezes eles fazem o trabalho deles gritando de dor, né? O Garrincha dizem que acabou de tanta injeção no joelho que deram nele, né, para ele jogar, porque ele em campo, o Botafogo ganhava muito dinheiro, né? Eu cheguei a ver o Garrincha jogar pertinho de mim, né, aqui em Juiz de Fora. Então, dizem que o Botafogo só ia jogar se o Garrincha fosse. Então, era injeção, mas injeção no joelho dele, que já estava todo estourado. Sabe? Então, que muita pancada que ele levava, né? Então, você tem que ter muita preparação, em qualquer profissão, né? Impressionava-me a composição perfeita dos vasos distribuídos em torno do tronco celíaco, a maneira de pequenos raios de luz. Está vendo? Tudo eles mostrando como é que é a fisiologia, como é que funciona e a anatomia junto. Deve ser muito legal isso aí. Sempre que eu leio isso aí, eu fico pensando, eu já fazia as minhas ideias, né? Como é que deve ser interessante ver isso. Até que um dia um amigo meu, que era professor de anatomia da universidade, ele estava me contando que eles não podiam levar cadáver feminino para ser dissecado. Eu falei, por quê? Mulher é menor do que o homem? Ele falou assim, não, porque não há respeito para um cadáver feminino. Aí eu conversando essa semana com uma pessoa que conhece alguém que trabalha com seleção de imagens que vão para o YouTube, né?
Ele falou para mim que o que tiram de fotos de meninas que desencarnam de acidentes, né? E põe na internet, né? Você vê, não tem respeito, né? Que coisa absurdo que é isso, né? Então, a gente está muito atrasado. Eu acho que agora isso já mudou um pouquinho, parece que já estão dissecando cadáver feminino. Mas na época eu fiquei pensando, mas se é possível isso? É. Então aqui ele vai comentar o que ele estava vendo lá, né? Então o Alexandre falou com ele que na crosta, no sentido geral, ainda existe muita ignorância acerca da missão divina do sexo. Para nós, porém, que desejamos valorizar as experiências, a paternidade e a maternidade terrestre são sagradas. A faculdade criadora é também divindade do homem. O útero maternal significa para nós a porta bendita para a redenção. Nós tentamos, no curso dos chakras, quando nós falamos do centro genésico, eu tentei falar isso. Né? Não sei se ficou claro, que nós temos 4 pétalas no chakra genésico, né? Uma é da honra, outra da dignidade, outra do prazer, outra da reprodução. E que todo mundo carrega só a pétala do prazer e distorce as outras. Aí viram sexólatras, né? Viram essas pessoas confusas, completamente confusas aí no campo do sexo. Em todas as colônias, isso aqui já falei, né? Para grande número de pessoas da esfera do globo, a visão celestial é símbolo de repouso e alegria sem fim. Enquanto para muitos de nós, né, a visão terrestre significa trabalho edificante e salutar. Então, chegando no mundo espiritual, se prepare. Esqueça do descanso em paz. Vocês nunca falam isso para defunto nenhum, tá? Porque pode ser que ele venha puxar sua perna de noite. Não deixe o rapazinho descansar em paz, não. Fala com ele, trabalhe na paz do Senhor. Sabe? É isso que a gente tem que falar para essas pessoas, né? Os que ultrajam o sexo, escrevendo, agindo ou falando, já são grandes infelizes por si mesmos. Eu sei de casos de escritores, né, desse campo aí, que eles ficam desesperados, querendo que ninguém lê os livros deles. Né? Então, é isso. Vai ser sério, gente. O problema do renascimento não é assim tão intricado. Naturalmente, exigem coragem e boas disposições, disse Manassés, a um reencarnante. Se tivéssemos grandes virtudes e belas realizações, não precisaríamos recapitular as lições já vividas, porque a gente já vai sempre adiantando na evolução. Então, não precisaria ficar repetindo experiência, né, que eu não fui bem nessa experiência. Então, chegou uma pessoa e perguntou para ele lá, pode informar se meu modelo está pronto? Creio que poderá procurá-lo amanhã. Eu já fui observar o gráfico inicial e dou-lhe parabéns por haver aceitado a sugestão amorosa dos amigos bem orientados sobre o defeito na perna. Ou seja, a gente vai reencarnar com defeito na perna que já está programado no gráfico dele. Eu penso, ele não explicou isso, mas eu penso que esse gráfico vai lá para o centro de preparação de reencarnação e é uma interferência, né, no perispírito, de acordo com o gráfico que a pessoa aceitou. É muito, muito interessante isso, né? Então, deve ter, o Chico falava do restringimento, que é a limpeza do perispírito antes da reencarnação. Limpo o que for possível, né? E aí pode ser que ali também, nesse mesmo local, eles façam essas interferências ali no perispírito, para quando ele moldar o corpo, ele molda com aquilo que foi colocado no gráfico, né? E pode informar a média de tempo conferida à minha forma física? 70 anos, no mínimo. Então, assim, até mais ou menos o tempo, né, é determinado o núcleo, né, de aprendizagem, de trabalho dele, de desgaste, né, e do fluido vital. Aí, ele fala no completista. E o André pergunta, o que é isso? Né? Então, ele fala que é um título que designa os raros irmãos que aproveitaram todas as possibilidades construtivas que o corpo terrestre lhes oferecia. Em geral, quase todos nós, em regressando à esfera carnal, perdemos oportunidades muito importantes no desperdício das forças fisiológicas. Então, aquele que cumpriu tudo que foi programado, legal, né, sem muito problema, ele vira um completista. E esse completista, ele tem, né, coisas interessantes. Ó. Na qualidade de trabalhador leal e produtivo, ele pode escolher à vontade o corpo futuro, quando lhe apraz o regresso à crosta, emissão de amor e iluminação,
ou recebe veículo enobrecido para o prosseguimento de suas tarefas. É muito justo, né, gente? Se eu recebi uma máquina fisiológica, cumpri tudo que eu tinha que cumprir, protegi essa máquina, então eu tenho direitos, né? A escolher outra máquina no futuro, enfim. Nenhum dos que tenho visto partir, embora os méritos que se encontravam revestidos, escolheram formas irrepreensíveis quanto às linhas exteriores. Solicitaram providências em favor da existência sadia. Então, a pessoa não queria coisa bonita, maravilhosa, ele queria resistência, né, para aguentar o baque que vinha. Durabilidade e fortaleza do instrumento que os deveria servir, mas pediram medidas tendentes a lhes atenuar o magnetismo pessoal em caráter provisório, evitando-se a apresentação física muito primorosa. Então, pessoa muito bonita, com uma aspecto, na atualidade, né? Pessoa muito bonita, ela sofre muita agressão, muita. Eu tenho o que escreveu o livro Apenas Sheila, ele é um homem de quase 1,80 m, 1,90 m, e ele é muito gentil, sabe? Ele tem uma gentileza no trato, ele já está bem idoso, mas ele tem uma gentileza no trato, né? E aí, ontem, ele foi fazer uma palestra, eu fui assistir a palestra dele, aí nós saímos e ficamos lá, conversando, aí duas moças chegaram, né, então ele brincou com elas assim, ó, eu tenho que ir embora, toma conta dele para mim, que seria eu. Aí uma das moças olhou para mim e falou assim, nossa, como ele é simpático, né? Você vê, como é que atrai, né? Impressionante. A forma dele é assim, aquela forma alta, vistosa, ele é muito elegante, ele é muito assim, sabe? Então, pensei, meu Deus do céu, esse moço deve ter aprontado horrores aí na juventude dele, porque ele tem um poder de magnetizar os outros, né? Então, isso aí é muito sério, quando a gente, quando o espírito pede um corpo muito perfeitinho assim. Em vista disso, né, os trabalhadores conscientes, na maioria das vezes, organizam seus trabalhos em moldes exteriores menos graciosos, fugindo por antecipação ao influxo das paixões devastadoras das almas em desequilíbrio. No livro Trilhos da Libertação tem um caso desse, né? De uma mulher lá casada que tentou lá um rapaz que estava começando a fazer palestras. Então, isso acontece muito, né? Isso é complicado, dependendo do corpo e do espírito, ele se desonra totalmente numa encarnação. As mentes juvenis, quais crianças do mundo, brincam com o fogo das emoções. Todavia, os espíritos amadurecidos, mormente, quando chegam à situação de completistas, abandonam todas as experiências que os possam distrair no caminho da realização da vontade divina. Lembra quando a gente estudou corpos áuricos, o quinto corpo, que é da vontade divina? Então, você vai fazer aquilo que você percebe que Deus quer que você faça. Não que as circunstâncias, que as possibilidades te mostrem a fazer. Sabe? É muito interessante quando a pessoa tem esse conteúdo, né? Porque nada o demove disso. Ele tem a frequência já, não acontece nada demais. A reencarnação nunca pode ser vulgar. Para isso, trabalham aqui centenas de técnicos em questões de embriologia e biologia em geral, no sentido de orientar as experiências individuais. Então, é um trabalho muito completo, né? Muito completo. Aí você fala assim, mas Deus podia fazer isso tudo, né? Pode, mas Ele deixa a gente fazer para a gente aprender. Então, essa que é a grandeza da vida, do evoluir. Nós estamos aqui, senão, cogitando igualmente de projetos para futuras habitações carnais. O corpo humano não deixa de ser a mais importante moradia para nós outros, quando compelidos à permanência na crosta. Não podemos esquecer que o próprio Divino Mestre classificava-o como templo do Senhor. Eu tenho estudado muito, sabe, gente, sobre a bebida alcoólica. Eu tenho estudado muito isso. Por que os espíritos são tão ligados a isso? Né? Por que os encarnados, e desencarnados também, mais próximos aqui, por que eles usam tanto a tal bebida alcoólica? Porque é cara e é um tóxico, né? E aí eu estou fazendo esse estudo, estou tentando entender por que buscam tanto, né? Um dia que eu souber, eu vou fazer um estudo sobre isso. Porque tem que ter uma explicação. Espírita, beber álcool, beber bebida alcoólica não justifica. Depois de saber um negócio desse aqui, não justifica, não.
Não justifica mesmo, né? Mas... Aí chegou a Anacleta, né? Que é aquela última lá. Da nossa irmã Anacleta. Trata-se de uma das nossas trabalhadoras mais corajosas. Voltará à esfera do globo em breves dias, em tarefa de profunda abnegação por 4 entidades que há mais de 40 anos se debatem em regiões abismais das zonas inferiores. Ela vai ser mãe, né, dessas 4 pessoas. Então ela vai falar, não vejo abnegação nenhuma nisso. Vou só cumprir meu dever, né? As mães que não completaram a obra de amor que o pai lhes confia junto aos filhos amados devem ser bastante fortes para recomeçar. Então, ela deve ter sido uma mãe que abandonou os deveres maternos dela, né? Anacleto é um exemplo vivo de ternura e devotamento, Manassés falando, mas voltará às lutas do corpo a fim de operar determinadas retificações no coração materno, por imprevidência dela. No outro tempo, os 4 filhos que o Senhor lhe confiara caíram desastradamente. Então não fica, tem que arrumar, né? E a dizer de minha profunda surpresa diante do mecanismo de introdução ao serviço reencarnacionista, quando outra irmã se acercou de nós procurando por Manassés, né? Essa aí já é diferente, ela queria que mudasse lá o gráfico dela. Ela recebeu o gráfico, não concordou, eu quero que você interfira aí. Mas como que é a interferência? Então ela vai dizer, olha, vocês me deram um sistema endocrínico perfeito, né? Sei que os amigos me favoreceram, planejando com muita harmonia nas menores disposições. Entretanto, desejaria modificações. Eu fui advertido por mentores aqui no sentido de não me apresentar na crosta dentro das linhas impecáveis para a forma física. E, em razão disso, para que eu tenha mais possibilidade de dizer. Quer dizer, ela ia renascer perfeitinha, bonitinha, lindinha. Ela foi lá pedir para mudar. Muda porque eu não vou querer isso, não. Então, ela vai dizer que ela queria que a tireoide e as paratireoides não estivessem tão perfeitamente delineadas. Como sabe, Manassés, minha tarefa não será fácil. Devo reaver um patrimônio espiritual de grandes proporções. Preciso fugir de qualquer possibilidade de queda e a perfeita harmonia física me perturbaria as atividades. Então, eu vejo que ela pede para mudar, para não nascer perfeita de tudo, que ela poderia sair, né, daquilo que ela veio fazer aqui. Então, quando você vê aí uma pessoa que nasce com, sei lá, com problemas físicos, né, que não fica tão bonita assim, né, isso aí tem uma razão de ser, né? A gente tem que analisar nesse sentido. Eu fico pensando quando a medicina souber disso, né? Então, ele vai dizer que tem razão, a sedução carnal é um imenso perigo, não só para aqueles que emitem a sua influenciação, como também para que recebem. Então, ele fala, prefiro a fealdade corpórea, não estou interessado num corpo de Vênus, e sim na redenção do meu espírito para a eternidade. Parabéns para essa moça, né? Parabéns. Que o pessoal aqui põe tanta maquiagem, né? Bota tanta coisa para cá, para lá, para ficar bonito, para ficar atraente. E dentro disso aqui, a realidade é outra, né? Ela está pedindo exatamente o contrário. Não quer dizer que a pessoa não deva se arrumar, né? Claro que deve se arrumar. É muito bonito a pessoa se apresentar bem arrumado. Mas que isso não seja no sentido de atrair ninguém. A atração, ela é natural. Então, por exemplo, vamos pegar pessoas que estão sozinhos, né? E que estão querendo encontrar um par. Então, a atração é natural, ela é frequência, ela é frequencial. Ela não é pela beleza, né, do corpo, né? Bom, ela renasceu, né? Ela renasceu com um problema na perna, né? E aqui tem um projeto da reencarnação de um amigo meu, não tem certos pontos obscuros, desde o cólon descendente à alça sigmoide. Isso indica que ele sofrerá uma úlcera de importância nessa região, logo que chegue à maioridade física. Trata-se, porém, de escolha dele. Então, há mais de 100 anos, ele cometeu um revoltante crime, assassinando um pobre homem a facadas. Logo que se entregou ao homicídio, como acontece muitas vezes, a vítima desencarnada ligou-se fortemente a ele, e da semente do crime que o infeliz assassino plantou no momento, colheu resultados terríveis por anos, né? E que a dívida vai permanecer, o amor é que vai corrigir isso. Então, ele vai experimentar desgostos em virtude do sofrimento físico pertinaz,
lutará incessantemente desde a eclosão da úlcera até o dia do resgate final no aparelho fisiológico. Entretanto, se souber manter-se fiel aos compromissos novos, terá atingido mais tarde a plena libertação. É a mesma coisa quando a gente observa que uma pessoa com um problema grave, né? Isso não é por acaso. E aí, cadê o negócio? Está aqui. Então, são inúmeros os projetos de corpos futuros em nossos setores de serviço. Depreende-se da maioria deles que todos os enfermos da carne são almas em trabalho da ingente conquista de si próprios. Então, ninguém trai a vontade de Deus. A vida é uma sinfonia perfeita. E quando procuramos desafiá-la no circo das notas que devemos emitir para sua máxima glorificação, somos compelidos a estacionar pesado serviço de recomposição da harmonia quebrada. Aqui é alça, né? Sigmoide, onde ele vai ter problemas seríssimos na encarnação dele. Depois eu digo para vocês isso aí, para estudar de novo o ser multidimensional número 8, que a gente vai falar exatamente dessa harmonia, né? Da harmonia que a gente precisa de ter na nossa vida. Bom, terminou o estudo, agora estou à disposição de vocês. Fala, Matheus. Então, a gente acabou de receber 2 perguntas aqui para fazer com você. Desculpa, porque está tendo uma festa aqui do lado, até fechei a porta para... Vai falar a porta não, a janela para não ouvir, mas pelo visto acho que dá para ouvir. Então, professor, quando a mãe não faz seu papel e nunca fez, mas exige que façamos o nosso mais do que conseguimos ou sentimos vontade, como agir? Somos errados se não conseguimos? Estou passando por isso. A questão, eu vou dizer para você pegar o Livro dos Espíritos e ler as questões 582 e 583, que você vai obter a sua resposta. Porque na 582, Kardec pergunta isso, quando os pais não cumprem, né, com seus deveres junto aos filhos, o que acontece? Então, os pais são os responsáveis. Né? Se os pais não cumprem, são os responsáveis. Agora, se os filhos cumprem ou não, está no 583. Se os filhos cumprem, eles estão completamente, né, isentos de um problema com relação a eles. E quando eles não cumprem, aí eles também são responsáveis. Então, os pais são muito legais e os filhos não são. E vice-versa, os filhos são muito legais e os pais não são. Então, ali nas questões 582 e 583, Allan Kardec obtém essas respostas do mundo espiritual. Então, tudo depende da forma com a qual eu lido com as minhas situações. Então, meu pai, veja você que no 10 mandamentos, né, que foi mandado por Jesus, né, está lá, honrar pai e mãe, né? Não está seguir pai e mãe. Não está isso. Porque meu pai e minha mãe podem ser complicados ou muito superiores a mim. Então, eu tenho que honrá-los, mas eu tenho que fazer a minha parte. E honrar já é fazer a minha parte. Né? Então, precisamos ter esse cuidado, porque Jesus, em momento nenhum, ele mandou, e pelo contrário, ele fala, quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, né? Então, todo aquele que faz a vontade de Deus é meu pai, é minha pai, mãe, irmão, é tudo isso, porque depende muito de cada um de nós. Nós somos individuais, sabe? Independente de termos uma parentela física e espiritual, mas somos individuais. A decisão final é do espírito. E ele tem que estar devidamente aparelhado para tomar uma boa decisão. Perfeito. A outra pergunta é, existe reencarnação compulsória? Certo. Existe reencarnação compulsória? Certo. Esse espírito não participa do processo do planejamento. Como acontece, então? Ele nunca é ouvido nesses casos? Ele nem consegue ser ouvido, ele nem consegue falar. Então, normalmente, esse espírito que está reencarnando compulsoriamente, ele tem amigos, né, mentores, né, que são muito amigos dele, que conhecem a história dele, e que planejam o melhor que ele pode fazer naquela encarnação. Então, ele não tem condições. Você vai, acho que a Bárbara, que tem uma criança pequena, né, Bárbara? Não adianta você perguntar para ela que roupa que ela quer ir na festa, né? Ela não vai saber. Então, você que tem que... Não tem, não?
Quem que tem uma criança pequena? Eu acho que é... Não, quem é? É o Marco, né? Que tem um menino pequeno. Isso, é o Marco. É o Marco. Aí o Marco fala assim, meu filho, você quer ir na festa hoje com que roupa? Ele vai olhar para a cara dele. Né? Então, quer dizer, aí tem que ter alguém, né? Que quando não tiver a condição, tem que ter alguém para fazer isso, para ajudar. Então, esses mentores ajudam e ajudam de verdade. Né? Então, também não vão dar possibilidades, não vão dar coisas superiores às forças do reencarnante, vão dar aquilo que ele precisa. Sabe, vai renascer no ambiente tal que você precisa vencer ali, né? Você terá isso na sua vida, vai trabalhar com isso. Então, para o bem dele, porque eles conhecem as potências já desenvolvidas por aquele espírito que, embora não esteja em condições de escolher, mas tem potências já desenvolvidas. Que o nosso querido Jung falava arquétipos, né? Tem uns arquétipos já desenvolvidos. Então, vamos trabalhar em cima do que ele tem desenvolvido. Perfeito. Uma outra pergunta. Desculpa, tia Simone. Não, pode perguntar à vontade. Eu queria ter perguntado antes, mas eu fiquei com receio por causa de questão de tempo mesmo. Uhum. Mas, então, essa pergunta é porque você fala para a gente sobre a questão... os espíritos, eles permitem com que aconteça com a pessoa, né, como eu estava conversando, está acontecendo um problema e o espírito é afastado para que aquele processo de dor possa acontecer, para que ele possa aprender com isso, certo? Lembra? Mas agora pensando a gente encarnado, será que a gente também tem que fazer isso, fazendo todas as ferramentas para ajudar aquela pessoa? A gente faz isso também? Não, Matheus, nós não temos essa condição, não. Tá. Nós não temos essa percepção, não. Isso aí, o próprio São Luís, né? Allan Kardec pergunta isso para São Luís, no Evangelho segundo o Espiritismo, né? O São Luís fala assim, só da pessoa doente chegar perto de você que ela precisa da sua ajuda. Entendi. Né? Ela só foi colocada aí porque ela precisa de você. Nós não temos essa percepção, assim, né? De saber até que ponto é a resistência do outro, né? Isso aí é para os espíritos, né, desencarnados. Então, a gente tem que ajudar. Chegou próximo, ajuda. Agora, a gente tem que tomar cuidado também, que às vezes a gente vai ajudar a indigência, né? Vai ajudar aquela pessoa que não está querendo nada. Eu fui no mercado essa semana, quando eu entrei lá, tinha um homem com um fortão, né? Com uma placa, compre para mim 1 quilo de macarrão, não sei o quê. Eu fiquei pensando, mas e aí, né? Como é que você faz? Você é para estar trabalhando, ficar nessa mendicância, nessa humilhação, né? E brigam, né? Costumam desbrigarem muito quando a pessoa não dá o que eles pedem. Agora já tem gente pedindo assim, me dá R$50 aí. Quer dizer, a gente tem que ter bom senso também, né? Às vezes você vai numa padaria, ou na lanchonete, e tem gente que gosta de comer pão com mortadela. Eu não gosto muito, não, mas tem gente que gosta, né? Então, dá para ele também o pão com mortadela e joga no chão, joga fora, enfim. Então, a gente tem que tomar esses cuidados, para mim também, a gente não ficar aí. Outros vendem, né? Para comprar droga, né? Acontece muito também. Então, é muito complicado. O nosso momento é muito complicado. A coisa que eu uso é assim, siga teu coração. Se ele te disser, né, faça alguma coisa aí, faz e tudo. Agora, tem casos, né, que a gente não sabe até que ponto essa ajuda será realmente útil para ele, né? Então, que ele vai continuar ali, mas, no fundo, é o seguinte, nós não temos capacidade para entender isso. Teve um amigo meu, já desencarnado, que ele falava isso, que ele estava descendo um dia para ir para o centro e tinha um sujeito lá que sempre pedia ajuda a ele, um sujeito forte, aquele negócio todo. Aí ele falava com ele, você tem que trabalhar, meu irmão, não sei o que. Aí quando ele chegou no centro, numa dessas vezes, o mentor disse lá, olha, esse senhor não tem possibilidade nenhuma de assumir um trabalho, ele não tem sequência psicológica, né, para realizar nada. Ele ainda não tem, ele perdeu isso, por isso que ele pede. Então a gente não tem noção, sabe, Matheus? Até que ponto é o outro, né? Não tendo condições de ajudar, ajuda. Ele pede 1 quilo de macarrão, você, não, macarrão não pude, não, eu comprei um biscoito para você. Comprei uma coisinha assim. Isso aqui dá. Enfim, vamos ajudando dentro da melhor parcela possível, né, de tempo. E de condições financeiras também, né? Porque tem que entender isso. As pessoas trabalham, né, lutam, e tem que ser dentro da condição dele. Senão veste um santo e desveste o outro, né?
É muito complicado, é um assunto muito complicado. São Vicente de Paulo, no livro também Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala, dê sempre, ofereça sempre que você puder, não deixe de atender. Ele fala isso. Perfeito, obrigado. Obrigado, agora sim, obrigada pelo curso de dia de hoje, obrigado pelas reflexões desse livro que é realmente maravilhoso. Aliás, toda essa obra, desde o Nosso Lar, Mensageiros e agora Missionários, é maravilhoso. Mariana, você pode fazer a prece final para a gente? Posso entender, mas eu tenho aqui que o cachorro está latindo bastante. Desculpa, tá, se atrapalhar. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Agora sim, tá. Pedir para a gente fechar os olhos nesse momento. E agradecer, Pai. Agradecer mais uma vez essa oportunidade de estarmos juntos, refletindo sobre um livro tão importante, um material tão lindamente trazido aqui, ministrado essa alma pelo Guaraci, que possamos sempre ter nesse momento em família, nossa família Gresg, um momento de união, um momento de reflexão e um momento principalmente em que consigamos levar esses ensinamentos para as nossas vidas e que sejam fonte constante de aprendizado e reflexão. Obrigada por todo o trabalho da espiritualidade de luz e por essa ambiência que mais uma vez se fez presente no nosso estudo. Agradecidos estamos e uma excelente semana a todos, que assim seja, graças a Deus. Deus. Só para convidar vocês, amanhã a gente tem 2 trabalhos lindos aí para a gente acompanhar. Às 10 horas da manhã a gente tem Opinião Espírita, segundo Ivone Pereira, com Guaraci no YouTube, e às 16 horas a gente tem a palestra Tocando em Frente com Fé e Coragem, com a Mariane e Rodrigo, trabalhadores do Gresg, e a palestra vai ser presencial, quem puder estar lá com a gente vai ser ótimo, viu? Guaraci, muito obrigada, e obrigada a todos vocês que estiveram presentes aqui com a gente. Boa semana, gente. Simone, eu posso fazer um merchandise aqui, uma coisa para esse livro? Claro. Os 4 opiniões espíritas que virão na sequência estão muito fortes. Muito fortes. A Ivone Pereira, depois nós temos a Hermínio Miranda, Ivone Pereira, depois Hermínio Miranda, depois a dona Marlene Nobre, que eu tive a honra de conversar várias vezes com ela, e o Martins Peralva. Nossa, está muito forte. Eu não sei vocês a ver que eles falaram coisas assim muito sensacionais. Né? É isso aí. Um abraço para todos. Direito a spoiler, nossa, gostei. Hein? Não entendi, Cristina. Com direito a spoiler já, para deixar a gente já com bastante curiosidade. Isso, para deixar com curiosidade, porque vale a pena, sabe? Foi muito interessante. Muito sério que a dona Ivone, que a doutora Marlene falou. Né? Em cada um a gente trabalhou um assunto específico. Aí a doutora Marlene foi sobre o aborto. Né? Nossa, o que ela fala cientificamente sobre o aborto é sério. Né? E a gente tem que saber, tem que ter essas informações para a gente passar para frente. Particularmente, eu assisti o da Ivone Pereira e realmente está muito bom mesmo. Quem quiser. Muito bom. Eu até falei, acho, com vocês. Muito bom mesmo. Ela é fantástica, senhora. Gente, boa semana para vocês. Até amanhã, para quem vai estar junto com a gente. Até amanhã. Um abraço para todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Agora Oi. Tchau, André. Eu vou entrar em contato contigo, Anita, tá? Tá bom. Tchau, um abraço. Tchau, tchau.